Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profetas de fogo, vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na esquerda. São Paulo da Cruz, profundo devoto da Sagrada Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, fundador das congregações dos padres e das irmãs passionistas. Origens. Paulo Francisco nasceu em 3 de janeiro de 1694, na cidade de Ovanda, que fica na região norte da Itália. Foi o segundo dentre os 16 filho de família nobre, de boa posição social, embora sem possuir fortuna. Seu pai era comerciante e vivia de viagens. Quando jovem, Paulo passou a ajudar o pai nas viagens. Sua família era católica, piedosa e praticante. Por isso, desde criança, Paulo dedicava-se à leitura de livros sobre a vida dos santos e sentia-se especialmente atraído pela vida dos eremitas. Dedicava-se também à oração e à penitência. Sempre que podia, ia à igreja para rezar o terço. Conseguiu unir vários amigos para meditarem sobre a paixão de Cristo. Todas essas experiências ajudaram a amadurecer sua vocação para a vida religiosa. Eremita e pregador. Ao completar 19 anos, o jovem Paulo foi tocado por uma pregação de seu pároco e decidiu entregar sua vida totalmente a Deus. Sua família aceitou com alegria. A princípio, ele foi viver como eremita em lugares distantes dos centros urbanos, mantendo sempre um diálogo com seu bispo. Este o autorizou a fazer pregações aos fins de semana. Assim, ele procurava ir aos povoados, pregar para o povo e falar sobre a paixão de nosso Senhor. Os frutos apareceram, muitas convenções aconteceram quando as pessoas ouviam as pregações do irmão Paulo Francisco falando tão ardorosamente sobre a paixão de Cristo. Muitos corações se voltaram para Deus. Ele passou a ser conhecido como um missionário, um porta-voz de Deus. Dessa maneira foi amadurecendo em seu coração o sonho de iniciar uma comunidade religiosa dedicada a valorizar a paixão de Cristo, razão de nossa salvação. Fundador da congregação dos padres passionistas. Vendo os frutos de seu trabalho missionário, o bispo ordenou sacerdote. O ministério sacerdotal abriu para ele novos horizontes de apostolado. Por isso, muitos jovens aderiram ao seu trabalho missionário e passaram a ser seus discípulos. Assim, obedecendo ao impulso que o Espírito de Deus lhe dava, o padre Paulo partilhou com o bispo seu sonho de fundar uma congregação religiosa dedicada a valorizar no coração dos fiéis o amor à paixão de Cristo. O bispo lhe deu total apoio e foi Santa Sé pedir autorização do Papa. O Papa autorizou
E o padre Paulo da Cruz, como passou a ser chamado, fundou a Congregação dos Passionistas, recebendo um grupo de primeiros noviços, ramo feminino, vendo os frutos reluzentes que a congregação nascente fazia brotar no coração dos fiéis. Padre Paulo sentiu no coração a necessidade de fundar também o ramo feminino de passionistas, dedicada a uma vida contemplativa e de oração pela missão dos padres. Assim nasceu a Congregação das Irmãs Passionistas. Penitências, sacrifícios e milagres. São Paulo da Cruz nunca abandonou a vida de oração, sacrifício e penitência. Usava sempre o hábito preto de sacerdote, adornado com uma cruz branca que lembrava sua missão de pregar sobre a paixão de Cristo. Além disso, dedicou-se ele a escrever várias obras que ajudaram a muitos na fé. Muitos foram os doentes curados milagrosamente após a oração de São Paulo da Cruz. Ele sempre atribuía essas curas à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem das Dores. Morte. Tendo chegado aos 78 anos, depois de uma vida inteira dedicada à evangelização, já desenganado, pediu a bênção do Papa Pio VI. Este chamou-o até Roma. Com sacrifício, São Paulo melhorou e viveu por mais 3 anos. Faleceu em 1775, aos 81 anos, vendo os frutos de sua missão começarem a se espalhar pelo mundo, e seus escritos e exemplos insistiu que as comunidades passionistas nunca deixassem de ser lugares que promovia experiência de Deus e ensinasse os caminhos da oração profunda. Oração a São Paulo da Cruz, glorioso e eterno Deus, que conferiste a São Paulo da Cruz a graça das grandes iniciativas cristãs, fazendo o fundador dos padres passionistas, conceder-nos a graça de sermos sempre diligentes e fiéis para as coisas de Deus. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Sejamos imitador de São Paulo da Cruz. Vamos pedir sempre a intercessão de São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz, que pregava se ouvia mais de 9 quilômetros de distância sem microfone, só na unção. Salve Maria Santíssima.